Bonjour à tous, bienvenue à la chaîne Vango Télévision avec Jacques Duarte. On est ici en direct au Brésil, Rio de Janeiro, à Copacabana, avec une artiste, compositeur, un grand compositeur d'ailleurs, et aussi fils d'un icône d'un artiste, Martinho da Vila, qui est très connu partout au monde entier, surtout en Suisse. Donc, bonjour Tonico da Vila. J'ai dit en portugais. Bom dia, boa tarde, Tonico da Vila. Bom dia, como é que estão as coisas? Tudo bem com você? Uma vista dessa, como é que vai ficar mal? Não tem como. Isso é verdade. A gente está aqui no Rio de Janeiro, Brasil, em Copacabana, diretamente com o Tonico da Vila, filho do grande ícone do samba, Martinho da Vila. E hoje nós vamos estar podendo mostrar para vocês um pouquinho o que ele vai nos contar do samba, da sua carreira, da sua vida, enfim. Faz um resumo para a gente, Tonico. Ih, rapaz, mas tem história para contar pra caramba. Eu sou músico, percussionista, sou compositor, sou cantor. Já tem 25 anos já de carreira já como músico, como estudo, sou produtor também, faço um monte de coisa. Agora estou com o projeto de gravar um CD aqui no Brasil e gravar um DVD lá na tua terra, lá na Suíça, lá onde você mora. Com o maior prazer, estamos juntos e misturados, é o que eu mais desejo. Até então, vamos falar um pouquinho desses projetos que você tem em mente, como que isso está acontecendo, está vindo assim, como que tá para você essa história, essa expectativa de ir para a Europa. Inclusive você já lançou CDs fora do Brasil, não é isso, Tonico? Lancei em Portugal, lancei o meu segundo CD, foi lançado em Portugal, saiu pela editora Ação Livre de lá, fiz show pra caramba lá em Portugal, foi o maior barato. Mas ainda estava como Tonico Ferreira, que o Tonico da Vila eu mudei o nome artístico de 2012 para cá. Então, tinha muita gente, há muito tempo me pedia, coloca Tonico da Vila, eu não queria, porque tinha meu pai, não sei o quê. Aí eu fui fazer um show no carnaval lá em Belo Horizonte, tinha mais de 10 mil pessoas, estava lotado aquele show de carnaval, foi no carnaval, foi no dia 12 de fevereiro esse show, que é o aniversário do meu pai, e a gente viu cantando, arrebentando, e daqui a pouco um começou a gritar Tonico da Vila. Todo mundo começou a gritar Tonico da Vila, Tonico da Vila, Tonico da Vila. Aí eu falei, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então tá na hora de mudar. Aí eu mudei para Tonico da Vila. Mas é o público que manda também, né? É o público que manda. Só que como Tonico da Vila eu não tenho CD gravado ainda. Entendi. Que eu tinha outros projetos também, estava fazendo bastante show. Não tinha necessidade de gravar disco ainda. Então eu gosto de fazer as coisas com calma, cada coisa no seu tempo. Aí agora esse ano não. Agora esse ano acho que já está na hora de eu gravar um CD novo para lançar aqui no Brasil, porque o meu segundo foi lançado lá. Foi lançado aqui também, mas foi lançado mais lá. Todas as coisas que eu tive que fazer, eu fiz lá em Portugal. Acho que está na hora de lançar um CD em estúdio novo aqui no Brasil, gravar ele aqui no Brasil e já lançar ele como Tonico da Vila. E fazer um show lá fora, e desse show, eu filmar esse show para fazer um DVD lá fora. E a Suíça, para mim, é um país que é muito interessante, que eu adoro aquilo lá. É um dos países mais bonitos que eu já vi na minha vida. Foi a coisa que mais me deixou impressionado foi que, assim, aqui no Rio você vê, tem esse mar todo, essa coisa, sol o tempo inteiro. Quando eu fui para a Suíça eu achei o maior barato, porque eu caminhava na rua, estava um tempo gostoso, mas aí você olhava assim para os Alpes, tudo cheio de neve, tudo bonito. Eu achei aquilo bonito, sabe? Eu já toquei lá também, já toquei em Lugano, já toquei em Festival de Montreux, já fizemos... Teve outro lugar também que fizemos lá, que agora eu esqueci o nome do lugar, acho que foi até em Geneve mesmo, se não me engano, mas tudo com meu pai. Então eu falei assim, lá é um lugar que lá é um show mais simples, mais curto, que a banda é mais curta, é um show que me dá muito trabalho até de fazer, porque não tenho vocal, eu só vou com baixo, bateria, cavaquinho e violão, então eu não tenho vocal, não tenho outra percussão, não tenho sopros, não tenho nada disso, mas é um show que é legal, ele é mais intimista, ele é bacana, eu acho que lá vai ser um lugar legal para fazer lá. A galera gosta, né? E você fez o Festival de Montreux na Suíça, pôde conhecer, sentir o público de lá, inclusive como você pode sentir também o público da Europa em Portugal. Como que foi assim para você ter viajado esses países, mesmo sendo com teu pai, porque até então você não foi ainda sozinho, né? Não, sozinho eu já fui para Portugal, e para o Uruguai também já fiz aqui no Uruguai, mas o Uruguai é uma outra coisa. Cara, assim, quando você viaja muito, então o que acontece? O Martinho da Vila faz um show no festival na Alemanha. Claro, a maioria são brasileiros, mas é mentira.
É metade, metade. Muitos europeus vão, eles conhecem a cultura brasileira. Não é todo mundo, lógico que não é todo mundo, ninguém é obrigado a saber, mas eles vão, e os que vão gostam, então eles conhecem o Martinho, eles conhecem o Paralama do Sucesso, eles conhecem a Elis Regina, eles conhecem o Diogo Nogueira, o Gilberto Gil, o Caetano Veloso. Eles sabem, eles conhecem e gostam, eles curtem, é legal você ver isso. Por isso que eu queria gravar o DVD lá. Gravar o DVD aqui é maravilhoso, lógico que é maravilhoso. Mas aqui já é minha terra, aqui já é o meu lugar. Então aqui eu tenho o meu público, aqui eu tenho minha plateia. Gravar lá seria um desafio diferente, né? É uma plateia completamente diferente. Eu gosto de interagir muito com a plateia, eu gosto de fazer muito esse tipo de coisa. E é diferente, como é um show mais intimista, eu acho que lá tem tudo para ser uma coisa legal de fazer lá. Com certeza, eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma. E o que puder contar com Jaque Duarte Produções, estamos juntos misturados, estarei ali para te dar todo o apoio e no que você precisar, com certeza. Claro que estamos juntos misturados, senão não estava aqui. Bobo. É isso aí, galera. Tunico da Vila, aqui em Copacabana, no Autumn Palace, Rio, diretamente Brasil, para vocês aqui vendo esse visual maravilhoso com esse sol de 50 graus. É, mais ou menos. Hoje tá por aí, uns 50. Tá bom, uns 50. E ó, pode me aguardar que eu tô chegando, hein? Tô chegando aí. Et voilà, on arrive à la fin, Vango Télévision, avec Jacques Duarte, à Copacabana, Rio, en direct. Avec Tunico da Vila, on arrive gentiment à la fin. Mais là, on va demander pour qu'il lui fasse une petite chanson. Et aussi qu'il remercie, qu'il dit un salut à tous en Suisse, au Brésil, en Allemagne, au Portugal, enfin, todo o mundo. Então a gente está chegando no finalzinho, Vango Televisão Jacques Duarte com o Tunico da Vila, um grande cantor, compositor. Quero que ele deixe um recadinho aqui para vocês que estão aí na telinha, no Brasil, no mundo inteiro, Europa, Suíça e Portugal, principalmente, que é onde ele fez muito sucesso. A galera deve estar já sentindo saudade, mas daqui a pouquinho ele está aí. Então, vou passar o Tunico e ainda mais, quero pedir uma musiquinha. Ele vai cantar um trechinho pra gente? Vamos lá, Tunico? Vamos, deixar um beijo para todo mundo, pessoal de Portugal, pessoal da Itália, Inglaterra, todos os lugares, especialmente o pessoal lá da Suíça, que eu gosto daquela Suíça. O país bom. E a brasileirada que mora lá na Suíça, tudo amigo, todos os parceiros pra caramba. E tem lá, e o povo suíço também é uma plateia que é maravilhosa, sabe interagir legal com a gente, por isso que eu quero gravar lá. Beijão no coração de vocês. Aí, ó, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Na minha casa não tem bola pra vizinha, não se fala do Aline, se liga pra Candinha. Tô chegando, hein? Jacques Duarte, beijo pra você. Vango Televisão, beijo pra vocês também. Muito obrigado por tudo e me aguarda que eu tô chegando aí. Pode ser falando meu vinho você, hein? Quero nem saber, hein? É isso aí, valeu, Vango Televisão, Jacques Duarte, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, Copacabana, mostrando o que há de melhor pra você na cultura brasileira, mundo. Beijo, valeu! Agora sim ficou bom. Cara, tá tão quente que a cerveja já esquentou. A cerveja já esquentou, neguinho.